capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 34. Se nos diz o Senhor através da sua palavra. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que os que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Meus irmãos, até o versículo 2 do capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos. Isso que temos diante de nós é uma passagem bastante conhecida. Quero crer que muitos de nós têm até usado este verso de número 34 como um encorajamento e uma lembrança daquilo que nos compete como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus afirma que se alguém quisesse ir a Ele, haveria de deixar, abandonar o mundo, haveria de sacrificar-se em prol dele e assim haveria de seguir ou seguir. É importante observarmos que o contexto dessa passagem nos surpreende pela maneira como as pessoas que estavam em volta de Jesus Cristo, a expectativa que tinham, eu diria que de alguma forma foi frustrada. Quero crer que eles não esperavam esta palavra de Jesus Cristo. Ao contrário, eles esperavam, quem sabe, uma palavra de encorajamento, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, ou até mesmo uma palavra de reorganização da vida econômica do problema familiar. E é por isso que o texto sagrado apresenta-nos a verdade, iniciando aí com o verso de número 34. Jesus convocou a multidão e juntamente os seus discípulos. Então essa palavra que Jesus Cristo vai proferir não é apenas para a sua igreja, para seus discípulos, ou para aqueles que naquela ocasião estavam enquadrados como discípulos de Jesus Cristo, quer seja o colégio apostólico ou aqueles demais seguidores de Jesus Cristo. Mas o texto sagrado diz que Jesus Cristo convocou a multidão. Certamente muitos daqueles que estavam na multidão, por certo, não faziam parte do discípulo ou do discipulado cristão. E isso é o que mais surpreende. O que mostra que Jesus Cristo não era nem um pouco um líder populista. Ele não estava à procura de pessoas para enganá-las, engodá-las, com promessas falsas ou com prosperidade, de tal maneira que atraísse mais pessoas assim. Ao contrário, ele usa exatamente um momento esse, como diz o texto, que convoca a multidão. O evangelista Marcos, como Mateus e Lucas, não descreve número dessa multidão, mas é um número significativo. Até porque todo o ministério de Jesus Cristo foi seguido por multidões o acompanhavam. E é numa dessas ocasiões, quando voltamos os nossos olhos, em que Jesus Cristo estava. E havia uma grande multidão. E diz o texto sagrado que ele reúne os discípulos juntamente com a multidão e profere a eles a seguinte expressão: se alguém, verso 34, quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é essa a mensagem que nós temos ouvido nos dias atuais, proferidas dos cultos evangélicos. Não é uma mensagem de renúncia. Não é uma mensagem de autoanulação. Não é uma mensagem de cruz. Mas é de vida longa e próspera. Então observamos que o Senhor da igreja não fez nenhuma promessa como aquelas que muitos andam falando em nome dele. Aliás, o próprio Jesus Cristo chama a multidão para dar uma informação ou deixar bem claro a eles que a coisa não era muito fácil ser seu discípulo, conforme veremos a exposição desta noite. Certamente essas pessoas com as quais Jesus Cristo está envolvido aqui, essa multidão e os próprios discípulos, essas pessoas tinham realmente uma certeza da messianidade de Jesus Cristo. E por que podemos dizer isso? Porque essa multidão que estava aqui em volta de Jesus Cristo era a mesma multidão
viram fazer milagres, alimentar grandes multidões, que viram Jesus Cristo produzir ou fazer curas, viram Jesus Cristo ressuscitar mortos. E é por isso, inclusive, que essa multidão está aqui. Aliás, o próprio Jesus Cristo, no outro contexto, diz que ele lê o coração da multidão e diz: olha, vocês não vêm a mim por causa das palavras que eu vos ensino, mas por causa da comida que eu dou a vocês, por causa da cura que eu efetuo em vocês. Então, por certo, podemos entender que este grupo aqui estava na expectativa. Quem sabe é mais uma cura, quem sabe é mais uma restrição, quem sabe é mais alimento para nós, quem sabe é vida abundante, com muita riqueza. E isso então surpreende que o texto sagrado diz que ele convoca a multidão. A ideia é que ele faz um chamamento mais particular e diz: eu tenho algo muito sério a dizer a vocês. Certamente Jesus Cristo poderia ler o coração de cada um daquela multidão e saber o que eles estavam pensando. Mas eu não tenho dúvida que nenhum deles esperava que Jesus Cristo proferisse essas palavras tão duras, tão contundentes quanto ao verdadeiro discipulado. Em sua ansiosa expectativa para ouvir o que seria o seu plano, qual era o próximo passo, e são essas palavras, queridos irmãos, palavras que vamos meditar essa noite. O tamanho da multidão, como dissemos, é desconhecida. Nenhum dos evangelistas calcula o número, simplesmente refere-se como uma multidão. Não há dúvida que começou a encolher essa multidão depois dessas palavras. Eu diria que as suas palavras iniciais, conforme vemos no verso 34, já foi o suficiente para dizimar grande parte daquela multidão. Enfim, não era oba, não era festa, não era cura, não era algo espetacular, não era alimentar, mas ao contrário, Jesus Cristo chama essas pessoas para uma renúncia pessoal, chama essas pessoas para revelarem-se verdadeiros discípulos a quem ele sempre procurava. Portanto, certamente, o perfil dessas pessoas descreve de forma clara que elas, aos poucos, foram retirando. E quem sabe disseram as mesmas palavras que os discípulos disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Quando você vem à igreja, ninguém tem palavra para você quer ouvir. Que tudo vai dar certo, que você continue no seu pecado, vivendo da forma dissoluta, e que apesar de tudo, Deus vai te abençoar a vida, você vai ter como troco a eternidade com Ele. Essa não é promessa de culto do céu, não é promessa de porta-voz de Deus, porque não é promessa do próprio Deus da igreja. O que vemos aqui pelo próprio Jesus Cristo. Não há dúvida que Jesus Cristo compadeceu-se da multidão, compadeceu-se daqueles que eram como ovelhas sem pastor, e vemos esse relato claro em todas as Escrituras. Mas aqui era um chamado para o verdadeiro discipulado. E quando olhamos as palavras de Jesus Cristo, encontramos aqui algumas coisas que queremos pensar nessa noite. Aqui então vemos Jesus Cristo. Primeiramente, ele apresenta alguns requisitos para o verdadeiro discipulado. Em segundo lugar, ele mostra algumas razões para esse tipo de requisito. Em terceiro lugar, ele faz uma profunda advertência. E em quarto e último lugar, Jesus Cristo faz uma promessa. Vamos então considerar sobre o tema princípio para o verdadeiro discipulado. Vamos orar. Pai, louvamos ao Senhor, porque temos a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e está pronta e apta para discernir os propósitos e os intentos do nosso coração. E é nessa confiança e é nessa certeza que os nossos corações estão abertos diante do Senhor. Não só os nossos ouvidos físicos, mas também a nossa alma está atenta àquilo que nos falará. Por isso, ó Deus de amor, fala-nos, e nós, como servos do Senhor, estamos prontos para ouvir-te esta noite. Em nome do teu Filho Jesus, te oramos. Amém. Vejamos, pois, esses passos. Primeiramente, dizemos que Jesus Cristo apresenta aqui alguns requisitos para o verdadeiro discipulado. E encontramos esses requisitos exatamente no verso 3. E assim Jesus Cristo, depois que ajuda ou convoca aquela multidão, a primeira afirmação que ele faz é esta: se alguém quer vir após mim, primeiramente a si mesmo se negue. Esse é o primeiro requisito para o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O primeiro requisito é: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o mesmo que renunciar a você. É deixar de fazer de você mesmo um objeto de veneração, de autorrealização. É de focar os olhos em você mesmo. Em outras palavras, é aquele
o eu não mais é entronizado, mas Cristo em nós. Como diz o apóstolo Paulo, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é exatamente este o primeiro requisito para seguir a Jesus Cristo, é a negação. É mais do que apenas recusar coisas na vida que alguém quer lhe oferecer. É, na verdade, voltar a essas coisas e não confiar nelas, e não colocar nelas o seu coração. É deixar de lado as realizações pessoais, é deixar de buscar a sua própria glória, é deixar de estar em busca de ambições pessoais, de desejos de ter um nome sério nessa terra. Isto é negar a si mesmo, que diz Jesus. Podemos lembrar de dois exemplos bíblicos opostos quanto ao que Jesus Cristo coloca no seu primeiro requisito. E o primeiro que nos vem à mente é exatamente aquele que tivemos a oportunidade de meditar com os irmãos semanas anteriores. O primeiro exemplo encontramos no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versos 17 a 22. É aquela narrativa quando Jesus Cristo, ou quando aquele jovem rico vai a Jesus Cristo, e aquele jovem rico chega a Jesus Cristo, e ele queria saber o que deveria fazer para ter a vida eterna. Jesus Cristo então diz a ele se ele obedecia os mandamentos. E o jovem descrito naquele texto diz que ele havia feito todas essas coisas, havia obedecido desde a sua mais tenra idade. Então Jesus Cristo, depois de avaliar essa primeira etapa, analisar, Jesus Cristo diz, tudo bem, já que você cumpriu isso, então faça o seguinte, vai, vende tudo que tem, dá bens, dá-os aos pobres e depois vem e segue. É a mesma expressão usada no nosso texto desta noite. Seguir a Jesus Cristo. Em essência, o que Jesus Cristo disse aquele moço, ali no texto de Marcos capítulo 10, é o que ele está dizendo aqui. A necessidade de negar tudo quanto tem para seguir. Jesus Cristo não estava dizendo ao jovem, ali no capítulo 10 de Marcos, esse jovem rico, e que ele deveria fazer alguma coisa para ganhar a salvação, porque a salvação é uma graça de Deus. Jesus Cristo diz, olha, você vai comprar a salvação à medida que você vender tudo e dar aos pobres. Não, Jesus Cristo sabia que esse homem, na verdade, tinha um problema muito mais sério. E Jesus Cristo apenas estava avaliando onde estava o coração dele. E como a própria Escritura diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o que Jesus Cristo faz ao avaliar esse homem é observar que aquele homem tinha ele como centro da própria vida. E o texto sagrado diz que ele despediu, ele foi embora triste. Porque Jesus Cristo viu que ele tinha uma fachada religiosa nas expressões. Tudo isso tem cumprido. Jesus Cristo diz, ok, porém ele era uma fachada, porque ele não estava disposto a negar, porque o seu coração era egocêntrico. Então o jovem rico não atendeu a demanda do discipulado naquele texto, como aqueles que não ouviram Jesus Cristo dizer, negue-se a si mesmo, não poderão fazê-lo sem abrir mão da autorrealização. Mas temos um outro exemplo, o oposto desse aqui, do jovem rico, descrito na carta de Paulo aos Filipenses, e peço aos irmãos que abram comigo, é um texto tanto mais longo e não muito vezes. E quando Paulo, é o exemplo do próprio apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versos 4 a 8. E esse exemplo mostra que Paulo tinha um currículo de chamar a atenção, invejável para qualquer um de nós. Mas Paulo diz que abandonou todo esse currículo exatamente porque ele tem como propósito negar a si mesmo e ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Observe no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 4 a 8, quando lemos. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pense que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mais do que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para
para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Paulo diz, olha, se há alguém aqui que pode capaz de ter um currículo de primeira, este alguém sou eu. Tanto no meu zelo quanto ao cumprimento da lei, como na minha vida religiosa. E Paulo diz, olha, eu até que poderia, veja bem o que ele diz no verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne, bem que eu poderia orgulhar-me de toda essa lista de coisas que eu vou apresentar a vocês agora em Filipos. E Paulo então apresenta todas as suas credenciais. Mas Paulo, lá no verso de número 7, ele diz que para mim era lucro, isto considerei perda por causa disso. Paulo entendeu aquilo que Jesus Cristo está dizendo no nosso texto, a si mesmo se negue. E Paulo compreendia exatamente isso. Paulo não ficou envaidecido da sua religião, da sua vida religiosa. Paulo não ficou envaidecido pelos seus princípios de moralidade, que eram altíssimos, diz ele. Mas Paulo diz, eu neguei, eu releguei isso tudo como refúgio, como lixo, como esterco, é a palavra aí no original, por causa de Jesus Cristo. Sim, este é o primeiro passo, este é o primeiro requisito para o discipulado verdadeiro, negar a si mesmo. Enquanto nós não estivermos dispostos a abrir mão da nossa glória, da nossa presunção, da nossa vaidade, da nossa auto-verificação, da nossa valorização plena, não estaremos prontos para sermos discípulos de Jesus. Mas fazemos ao segundo requisito, conforme o Senhor Jesus Cristo assim continua dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Esse é o segundo requisito. Isso tinha que ser uma declaração chocante para os ouvidos dos discípulos e de toda aquela multidão. Sem sombra de dúvida, todos aqueles sabiam o que significava a crucificação romana. O quanto que para Roma, quando forçava uma pessoa a pegar na cruz, significava morte na certa. Era a vergonha que era exposta em ato público. E aquele criminoso, aquela pessoa condenada à pena capital, ela ainda tinha que caminhar por toda Jerusalém e ser crucificada fora de Jerusalém. Essa era a pena para os malfeitores da época. Essa era a pena capital. E Jesus Cristo usa exatamente essa figura e diz: olha, se você não estiver disposto a tomar a sua cruz, você não é digno de mim. O governador romano exortou um velho pastor chamado Policarpo. E o que ele disse a Policarpo naquela ocasião, ele disse o seguinte: jura e te darei a liberdade, blasfema contra Jesus Cristo. Policarpo respondeu a ele dizendo: durante 86 anos tenho servido a este Jesus, e nunca me fez mal algum. Como blasfemaria eu contra o meu rei, que me tem salvado? E o que ele significou? Pena capital para Policarpo. Policarpo entendia o que é tomar a cruz. E ele foi ao sacrifício, não por Jesus, mas por causa de Cristo. Ele diz: eu não posso abandonar, porque durante toda a minha experiência desses 86 anos, eu não tenho nada que dizer contrário a Cristo. Estou pronto para morrer. E assim aconteceu. Isto é muito mais do que suportar uma dificuldade de julgamento. Aliás, é muito comum pessoas dizer: essa é a cruz que eu tenho para carregar. Eu diria que você não deve humilhar Jesus Cristo. Você não deve desviar o sentido das palavras de Jesus Cristo quando ele afirma tomar a cruz. Tomar a cruz não é o mesmo que carregar um tipo de sofrimento, ou de conviver com um cônjuge de ranheta, ou alguém de difícil trato no trabalho. Não confunda isso. Jesus Cristo, ao afirmar negar a cruz aqui, tem algo muito mais altruísta a ser colocado aqui. Não diz respeito àquilo que é fruto do nosso pecado, e é por isso que sofremos, por isso que temos problemas conjugais, por isso que temos problemas de doença, por isso que pessoas podem nascer com defeitos físicos. Então não é uma cruz que Deus colocou para você. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo, como muitos assim entendem. A cruz que Jesus Cristo fala aqui a essas pessoas é estar dispostas a carregar o vitupério, a vergonha de ser chamado cristão, ou até mesmo significar a morte, como de fato aconteceu com todos esses discípulos mais próximos de Jesus Cristo, exceto Judas. Mas os 11 foram homens que de fato assumiram a cruz, ou assumiram a vergonha da cruz, se identificaram com o crucificado de Jesus Cristo, e isso significou a morte deles.
Mas um terceiro requisito que Jesus Cristo coloca ao final do verso de número 34, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Seguir a Jesus Cristo é um chamado para andar nos seus passos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21, fala de uma forma muito contundente isso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, o apóstolo Pedro diz: portanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro recorda a ideia da cruz e diz que Jesus Cristo deixou um exemplo para que os seus discípulos seguissem os seus passos. É exatamente o que Jesus Cristo diz aqui: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir os passos de Jesus Cristo. E quais foram os passos de Jesus Cristo? Jesus Cristo sempre teve um propósito na sua vida: servir ao Pai. Em momento em que era necessário alimentar, ele dizia que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. No momento em que os próprios discípulos diziam que ele merecia um descanso, ele disse que eu não descanso porque o meu Pai trabalha até agora. Então observe que seguir os passos de Jesus Cristo é ter o céu em mente, é ter a glória de Deus com a primazia de nossas vidas, até mesmo relegando o descanso próprio, o bem-estar, o conforto. Não é assim que fazem os missionários. Não é assim aqueles que lidam no ministério de uma forma direta como pastores, como líderes da igreja do Senhor. São pessoas que dedicam a sua vida ao Senhor. O que não quer dizer que seguir a Jesus Cristo somente pastores e missionários seguem, mas todo aquele que de fato tem o reino de Deus em primeiro lugar, como disse o próprio Jesus Cristo. Então este é outro requisito: seguir. O princípio do discipulado colocado por Jesus Cristo não é um princípio legalista. Ele está dizendo: se alguém quer vir a nós. Ou seja, ninguém foi obrigado a ir a Jesus Cristo. Dessa congregação essa noite, aqueles que professaram a fé em Jesus sabem muito bem disso. Ninguém aqui foi obrigado a dizer: eu creio e eu recebo Jesus no meu coração. Porque está no se alguém. Agora, aqueles que seguem Jesus Cristo, aqueles que vêm a Jesus Cristo, por certo, devem renunciar ao conforto, devem renunciar às suas prioridades e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas, como dissemos, Jesus Cristo não tem apenas um requisito, mas ele apresenta algumas razões para esse tipo de requisito. E observe os versos 35 em diante. E ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Aqui Jesus Cristo apresenta algumas razões pelas quais você deve encarar o discipulado em renúncia e em seguir a Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo apresenta. E ele ilustra esse conceito aqui de negar como da cruz, como um paradoxo, e diz: olha, se você tentar salvar a sua vida, você perderá. Mas se você perder a sua vida por minha causa, salvará. Ou seja, é um paradoxo. Perde quem ganha e ganha quem perde. Essa é a linguagem de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo quer dizer nesse versículo, ou particularmente no versículo 35? No versículo 35, Jesus Cristo usa a palavra que no original é traduzida aqui apenas como vida, ou poderia ser tratado também como alma. E Jesus Cristo usa nos próximos versículos, os 3 versículos seguintes, ele usa essa expressão 4 vezes. Nos 4 versos, ele fala sobre quem perder a vida, acha-la. A palavra inclui aqui a totalidade do ser humano, aquilo que você poderia chamar de alma, de coração, de espírito ou de mente. Então, quando Jesus Cristo fala quem perder a vida, o termo vida aqui é um termo muito forte, é o homem na sua totalidade, quer seja alma ou espírito, a mesma coisa, o coração, a sede do nosso ser. E Jesus Cristo está falando: quem perder isso, encontrará a vida dele. E quem achar isso, perderá. É mais do que apenas o corpo físico, é a personalidade, ou o ser que faz você ser o que você é, gente pensante. Não meramente uma matéria que dentro em breve nós deixaremos até a vida de Jesus Cristo, morreremos, ela ficará, o pó voltará ao pó. É aquilo que será reunido no corpo físico na ressurreição e que viverá no céu eternamente ou no inferno.
E é para este particular Jesus que diz: quem perder a vida, esse termo é muito forte no texto. É o que Jesus Cristo alertou quando disse, lá em Mateus capítulo 10, versículo 25. Quando ele diz: não tem mais os que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Mas ele continua e afirma: antes, tema aquele que é capaz de destruir tanto o corpo como lançar a sua alma no inferno. É para esse particular que Jesus diz: quem perder esta vida. Então Jesus que está falando de uma vida material e imaterial. Ele está falando de uma vida física, mas também eterna, espiritual, que haverá de viver eternamente com Ele ou longe dele. E Jesus Cristo diz: quem perder, se você tem como propósito ganhar a vida, você vai perder a tua alma. Portanto, aquele que deseja salvar a sua pessoa como totalidade, ela precisa então de abandonar os seus luxos, o seu poder, a sua sabedoria, a sua habilidade. Porque do contrário, se você estiver pegado a todas essas coisas, Jesus Cristo diz: você perderá a sua alma, o seu ser imaterial. Ou seja, por isso que vemos aqui uma razão que Jesus Cristo coloca para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. É porque o que está em jogo é muito mais do que o tempo e o espaço. O que está em jogo não é um bem temporal, não é o modo como nós vamos nos dar bem nessa vida. Vamos conquistar muitos diplomas, teremos muitos recursos e muitas felicidades e muitos prazeres. O que Jesus Cristo diz: olha, tem a ver com a sua vida, a totalidade do teu ser. O modo como você encara essas coisas determinará o seu futuro eterno. A tua vida está em jogo. Jesus diz depois, na sequência, verso de número 36, para até ter a compreensão maior do que ele usa pelo termo vida, ele diz aí: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora ele vai usar o termo alma aqui. E depois, na sequência, ele diz no verso de número 37, que dará um homem em troca de sua alma. Em outras palavras, a nossa alma é parte do nosso ser como um todo, um ser integral. Alma e corpo, ou espírito e corpo, seja a mesma coisa. E o que Jesus Cristo está dizendo é que o modo como nós lidamos com o nosso corpo nessa terra, o modo como nós valorizamos certas coisas, pode determinar o destino eterno das nossas almas. E é por isso que ele diz: de que aproveita o ganhar o mundo inteiro? Do que adianta você ter fama, ser poderoso, se o fim da tua alma for a morte eterna? Não valeu a pena. E Jesus Cristo ilustra isso numa parábola de um homem que, diz o Senhor Jesus Cristo, um grande agricultor, e ele plantou, e naquele ano ele foi tão bem sucedido que ele teve que ampliar o local onde colocou o seu armazém, o seu celeiro. E depois de feito isso, o texto sagrado diz que aquele homem olhou para si mesmo e diz: olha, alma, come, bebe, regala-te. E Jesus Cristo diz que Deus é ele aquela noite e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que tesoura para si e não é rico para com Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo diz: não vale a pena. Você está fazendo uma aposta eterna, por um breve tempo, por uma felicidade passageira. E é por isso que nós temos aqui a razão para negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. E a razão é contundente, muito forte. Porque o que está em jogo é a alegria eterna, não momentos efêmeros e passageiros. E é por isso que Jesus Cristo indaga: quem dará o homem, ou quem aproveita o homem e ganha o mundo inteiro e perder toda a sua alma? Em outras palavras, quem ganho de lucro existe se você tiver temporariamente todo o mundo em suas mãos, todo o poder, toda a glória e toda a sabedoria, e ao final de tudo você for punido e a sua alma sofrer as agruras eternas. Vale a pena? É por isso que na parábola ele chama aquele homem de louco. Como foi louco aquele jovem rico, citado ainda há pouco, que deixou, abandonou Jesus Cristo, porque ele tinha o seu coração que não podia abrir mão naquele particular da sua riqueza, não tanto da sua riqueza, mas daquilo em que ele se firmava, naquilo em que ele confiava. E é por isso que Jesus Cristo então prossegue dizendo: quem dará um homem em troca da sua alma? A resposta é óbvia: nada. Ou seja, nada na terra vale a pena quando significa desistir da nossa própria eternidade. Nada, absolutamente. Tem algum preço? Não há. Mas as pessoas
É lamentável que, ainda que a lógica nossa no primeiro momento diz isso é loucura, é lamentável que muitos dizem muitos insanos no nosso momento, no nosso contexto de vida. Porque as pessoas simplesmente não negando a si mesmo, mas vivendo para os prazeres, achando que a felicidade nunca terá fim, mas terá. Essas pessoas trocam as suas almas por algumas moedas. Outras aqui trocam as suas almas por alguma posição de status. Outras porque querem fugir de uma realidade. Outras buscam prestígios. Outras poderes. E assim por diante. E Jesus Cristo chama todas essas pessoas de loucas. Por quê? Porque esta noite pedirão a tua alma. E aí você vai ver que todos os seus bens, toda a sua sabedoria, toda a sua riqueza não valerão nada. O máximo que poderá dar a você é um funeral mais pomposo, um caixão mais trabalhado, com flores caras e preciosas. Mas para quem será, como diz Jesus Cristo, essa noite te pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? Assim é todo quem tesoura para si, não é rico para com Deus. Em 1956, pouco antes de ser morto no esforço de evangelizar os índios Aucas do Equador, um missionário chamado Jim Elliot fez a seguinte afirmação: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Tolice seria ele perder. Jesus Cristo não parou por aqui no seu sermão, ele prossegue. Então, primeiramente, ele coloca uma necessidade: era negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Depois, Jesus Cristo apresenta uma razão para isso. E agora, em terceiro lugar, ele faz uma séria advertência. Uma advertência para o verdadeiro discipulado. Veja no verso 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Temos agora uma solene advertência. E a advertência de Jesus Cristo é simplesmente para que aqueles que não estão pensando em segui-lo devem considerar o modo como vivem. E ele diz que são pessoas que se envergonham de mim. E a advertência dele é: ok, se você se envergonhar de mim, esteja certo, eu vou me envergonhar de você no dia do juízo eterno. Certamente o preço do discipulado foi muito caro. A multidão começou a dissipar, mas os poucos que ainda ficaram, por certo, imaginaram: mas que loucura é essa? Ele nos convida para o sacrifício, ele vai morrer daqui a pouco, como de fato morreu, e agora nos convida para subir ao sacrifício com ele. Que tolice é essa? Mas Jesus Cristo diz: olha, qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim. Há uma séria advertência: não atender esse chamado de Jesus Cristo, não renunciar a si mesmo, não tomar a cruz e não segui-lo, é o mesmo que ele está dizendo aqui. É alguém que no meio de uma geração envergonha dele. Em outras palavras, Jesus está fazendo uma aplicação da afirmação que ele coloca no versículo 34. Ou melhor, as exigências do versículo 34 são agora descritas que foram abandonadas. Porque ele fala aqui de pessoas que se envergonharam dele. Pessoas que não negaram a si mesmo, não tomaram a cruz e seguiram Jesus Cristo. São aqueles que dizem: eu também me envergonharei. E envergonhar aqui é reprovar no dia eterno. Jesus Cristo chamou aquela geração de infiel, de adúltera e pecadora. Ele fez uma avaliação e disse: olha, essas pessoas, na verdade, como lá em Marcos 7, versículo 6, têm lábios que me honram, mas são hipócritas. E aí Jesus Cristo disse: essa geração adúltera e pecadora são pessoas que têm se envergonhado de mim. Ou seja, Jesus Cristo tinha olhado no seu contexto e via que pessoas tinham vergonha de segui-lo. Então aqui temos uma advertência. E ele diz: então, quando você for pressionado pelas circunstâncias, você vai determinar se você vai negar a si mesmo, vai tomar a cruz e seguir. De que forma? Se você mantiver o seu padrão de testemunho, independentemente do custo que isso pode significar para você. Mas se você envergonhar de mim, esteja certo,
eu também me envergonharei de você no dia do juízo final. Em sentido negativo, Jesus Cristo, na verdade, está recapitulando o que ele disse no verso 34. É uma recapitulação do seu ensino. Nesse ensino, ele acabou de dizer da necessidade de negar a si mesmo, de assumir uma postura pública de que ama Jesus Cristo. Mas agora ele aplica dizendo, mas há pessoas que se envergonham de mim. Essas pessoas estão mais preocupadas com o seu próprio bem-estar. Essas pessoas estão mais preocupadas com a sua reputação, com o seu orgulho, com a sua vida nobre. E ele está dizendo, ok, temporariamente em sua vida você vai me negar, mas eu te negarei eternamente. O verdadeiro discipulado tem as suas advertências. Até onde nós temos seguido ao Senhor. Até onde os nossos prazeres, os nossos deleites têm nos impedido, por assim dizer, de seguir a Cristo. Até onde nós temos envergonhado do Senhor. Eu me lembro quando ainda estava na fase da adolescência para a juventude, é muito comum, pelo menos na minha época, um certo desconforto de andar com Bíblia. E eu pedi a meus pais que me dessem uma Bíblia menor. E meu pai falou, eu não entendo por que você está querendo uma Bíblia menor. Você até pouco tempo era menorzinho e andava com uma Bíblia grande. Agora você está crescendo e está com uma Bíblia menor. Não vou entender isso. E aí depois ele me chamou numa conversa daquela de pé de ouvido e disse, olha, na verdade, o que está acontecendo com você? Você está com vergonha dos seus colegas, você está com vergonha do ambiente onde você vai para o trabalho, que eu andava com a minha Bíblia, editando, decorando textos. A princípio eu relutei em confessar aquilo, mas coração e mente de pai é muito mais rápida e aguçada do que a de nós mais novos, né, naquela ocasião. Essa é a realidade. E aí ele me deu um sermão bem particular, um aconselhamento bíblico bem forte, e me fez enxergar a pessoa de Jesus Cristo como nunca eu tinha visto antes, apesar de ter nascido e crescido até ali dentro do contexto de uma igreja. E a partir daquele dia foi exatamente o inverso. Eu, se pudesse pegar uma Bíblia no carrinho de mão bem gigante e andar, dizendo isso para todo mundo que eu era crente, eu faria isso. Despertou aquilo que eu não tinha olhado ainda. E esse foi o texto que meu pai usou na ocasião. E esse texto me conduziu. O meu chamado para o ministério se deu exatamente quando eu estava num ambiente mais complexo, numa carreira militar em Brasília, no Exército Brasileiro. E ali foi eu que senti o chamado. E a coisa que mais eu senti a necessidade é de ter mais conhecimento bíblico para falar daqueles coronéis, daqueles que tinham estrelas no ombro. Tanto é que quando pedi a baixa das Forças Armadas, eu era um motorista e segurança direto de um general de brigada. E tinha uma confiança, porque toda a minha vida foi esquadrinhada para ser o militar que andava com ele, soldado raso andando com esse homem. E ele, como é muito comum, soltou todas as cobras e lagartas e palavrões para mim quando eu fui pedir a minha baixa. E perguntou se eu estava ficando louco em deixar aquela carreira, e tinha tudo da sua carreira muito profícua, até mesmo em função de um trabalho que eu fazia de segurança nacional, dentro das Forças Armadas. É assim escrito no dedo. Nós éramos 2.000 homens. Desses 2.000 homens, 100 foram selecionados. E desses 100, 3 eram os homens mais importantes no quartel, por causa dos segredos que tivemos que manter, como tem até hoje, daquilo que fizemos na área de segurança do nosso país. E ele falou um monte de coisa. Mas por aquelas palavras do meu pai, se eu pudesse, eu colocaria a Bíblia bem grande, dizendo, por essa razão, coronel, eu estou deixando as Forças Armadas. O meu amor por Jesus Cristo é maior do que o meu amor ter uma carreira que poderia ser profícua. O meu amor é maior do que o nome de uma carreira de vida. Quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, foi a afirmação de Jesus Cristo. E por fim, temos agora uma promessa, verso de número 1 do capítulo 9. Disse-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder no reino de Deus. Depois dessa solene advertência daqueles que negam Jesus Cristo, porque
Mas Jesus Cristo disse que dentre aqueles ali, haveria alguns, disse Jesus Cristo, que não passariam pela morte até ver o reino, o poder do reino de Deus. Essa é uma passagem um pouco controvertida, é a parte mais controversa desse texto. A razão é porque alguns entendem que o que Jesus Cristo quis dizer por alguns há que não passariam pela morte, por quê? O que eles falaram até ver o reino chegar, ou no dizer Jesus Cristo, com o poder do reino de Deus, ver o reino de Deus. Então existem várias interpretações para esta afirmação, para essa promessa de Jesus Cristo. Alguns dizem que Jesus Cristo estava aqui falando da sua ressurreição, ascensão futura, que ele passaria pela morte, seria ressurreto e haveria de ascender ao céu. Outros dizem que na verdade Jesus Cristo estava falando da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando a igreja teve de forma perene a presença do Senhor através da terceira pessoa da Trindade. Outros dizem que não, que Jesus Cristo na verdade está falando aqui da destruição de Jerusalém depois da sua morte. E outros dizem que foi isso, dizia respeito à disseminação do cristianismo até a vinda de Jesus Cristo. E todas essas posições têm aí os seus calcanhares de Aquiles. Mas parece, os irmãos, conforme outro entendimento, que a compreensão é que Jesus Cristo estava falando da sua própria transfiguração, que ocorreria menos de uma semana depois dessa afirmação, conforme os irmãos podem prosseguir lendo depois aí em casa, o versículo 2 em diante do mesmo capítulo 9. Ninguém daqueles provou, ou nenhum daquelas pessoas provou a morte antes desse evento glorioso. E foi observado por alguns, por Pedro, Tiago e João, que estiveram no monte da transfiguração. Ou seja, essa promessa e seu cumprimento foi um tremendo encorajamento para aqueles discípulos que estavam ali afligidos, que teriam pressões, que sofreriam perseguições, que seriam mortos por causa de não abandonar Jesus Cristo. E ele não diz que eles ainda veriam em vida, antes de passar pela morte, a manifestação do poder glorioso dele, como de fato viram. Mas a minha pergunta, e quem sabe a sua pergunta é: mas aqueles que hoje negaram a si mesmos, que tomaram a sua cruz e que têm seguido a Jesus Cristo, e aqueles que têm desistido da sua vida para ganhar a vida eterna em prol do Evangelho, e aqueles que não se envergonharam de Jesus Cristo, você diz, enfim, eu que vivo agora nessa perspectiva, há alguma promessa remanescente para nós que não vimos a transfiguração, que não olhamos para Jesus, que não tocamos em Jesus Cristo como as mãos dos apóstolos tocaram nele, ou aquela multidão? Eu quero concluir olhando para algumas passagens que nos encorajam. A primeira delas é Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Mateus capítulo 5, verso 10 ao verso 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Está aqui. É a promessa para mim e para você, que não estávamos lá nessa ocasião, nessa multidão no meio do discípulos, que não puderam ver a glória dele na sua transfiguração. Jesus Cristo disse que nós somos enquadrados aqui como os bem-aventurados. E a bem-aventurança está naqueles, como diz o próprio Jesus Cristo, que foram perseguidos por causa da justiça. Eles bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E a razão ele diz é: porque regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão do céu. O princípio bíblico é: cruz agora para ver a coroa depois. Aqueles que querem ter a coroa agora não verão a glória. Jesus Cristo, esse é o caminho. É a senda do cristão. Essa é a promessa do Senhor. Mas não para por aí. Veja o que Jesus Cristo diz através de João, ali no Apocalipse capítulo 6,
versículos 9 a 11. Se tiver um texto com maior encorajamento do que esse, você não encontrará. E veja o encorajamento que temos para sermos fiéis ao Senhor, não nos envergonharmos dele. Apocalipse 6, versos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Aqui há um clamor daqueles que morreram, daqueles que sofreram por amor a Jesus Cristo, como diz o próprio texto, que foram mortos por causa da palavra, diz o verso de número 9, por causa do testemunho que sustentaram. E esse santo agora clama e diz: Senhor, até quando? E aí Jesus Cristo responde: a cada um deles foi dada vestidura branca e lhe disseram que repousassem por pouco tempo, até que se cumprisse o sofrimento daqueles que estavam na terra. É como se o céu nesta hora dissesse: Senhor, até quando o teu povo continuará sofrendo? Até quando continuarão sendo uma escória da sociedade? Até quando a perseguição contra os crentes? Até quando a perseguição contra aqueles que amam a tua lei? E o texto diz: por pouco, porque já estão com vestiduras brancas, até que se complete o plano de Deus, para que através do nosso sofrimento o nome dele seja honrado e glorificado. Nós não estamos de vestiduras brancas, muitos irmãos já estão agora. Se você for, dentro em breve, você poderá se unir a esse coro e dizer: Senhor, até quando? Eu vou citar essa palavra de encorajamento de Jesus Cristo por pouco tempo, até que Deus consuma a história do resto e nos chame para os tabernáculos eternos. E o último texto ainda, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É melhor ler o verso 10 para entender esse verso de novo. Vamos fazer a leitura começando no 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Esses irmãos, esses crentes, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Não é exatamente o tema nosso dessa noite? Quem quiser ganhar a vida, perderá. Mas aquele que perder por minha causa, o texto diz que eles não amaram a própria vida. E eles estão agora na glória celeste. Aquele que prometeu, cumpriu a promessa, é aquele que promete e cumprirá a promessa, até que nós descansemos do nosso trabalho. Para concluir, irmão, então a minha pergunta é: você quer realmente ser um seguidor de Jesus Cristo? Foi assim que Jesus Cristo deixou essa sua mensagem: aquele, pois, que quiser vir após mim. Essa palavra continua aberta. O convite de Jesus Cristo continua aberto a todos. Agora saiba, se você é aquele que quer ser seguidor de Jesus Cristo, veja que ele expôs os requisitos: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Ele deu um aviso, que aquele que não deixar, aquele que não seguir, não será digno dele. E ele fez uma promessa, a promessa de que você verá a glória do céu. Verá não como os discípulos ali puderam ver e contemplar a transfiguração dele, mas você verá ele transfigurado para todo sempre, na glória eterna. Um homem chamado de
Nicômaco, ele foi chamado a comparecer diante do procônsul romano e falar sobre a sua vida cristã. E esse procônsul disse então que ele deveria sacrificar aos ídolos pagãos. Nicômaco replicou: não posso dar a demônios a reverência devida só ao Todo-Poderoso. Mas essa maneira de ele responder ao procônsul enfureceu de tal forma que ele foi colocado no potro. E o potro era um instrumento de tortura em forma de cavalo, daí o nome potro. E ele negou a sua fé, ele voltou atrás diante daquilo que ele havia afirmado, e em função da pressão que teve do procônsul romano. E conta a história que uma jovem chamada Denisa, uma jovem que tinha 16 anos, que contemplou aquela terrível negação de Nicômaco diante da ameaça de morte, ela de repente se coloca diante do procônsul e diz para Nicômaco, dizendo: ó infeliz, para que comprar um momento de alívio à custa da eternidade de sua miséria da sua alma. Ótimo, um outro procônsul, ao ouvir isso, chamou-a, e ao reconhecer que Denisa era uma cristã, mandou ser decapitada imediatamente, e ela não negou a sua fé. Isso está no livro dos Mártires. Quem quiser depois pode ler. É um livro que é muito encorajador, apesar de você ver muito sangue nesse livro. Ele derrama sangue do início ao fim. Mas vai falar de pessoas que não negaram a Jesus Cristo, como essa jovem de 16 anos, que diante de 2 procônsuls romanos não negou a Jesus Cristo. Ao contrário, censurou. Nicômaco, um homem já experiente, cristão, mas diante da ameaça voltou atrás. E significou para ela a sua própria morte. Não sabemos o que nos aguarda no futuro. O certo é que dias mais tumultuosos e difíceis virão. E se nós estivermos certos de seguir a Jesus Cristo, de tomar a cruz e de segui-lo, certamente poderemos ser como Nicômaco, poderemos negá-lo. Mas lembro da advertência de Jesus: aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que confessar a Jesus Cristo verá a glória de Deus. E todos nós possamos ver essa glória e a nossa oração.